Fala galera! Pô, olha só, quero apresentar para vocês as emendas dos meus novos cursos. Eles vão rolar, vão acontecer mais para o final de julho. Mas eu acho que é importante a gente começar a divulgar cedo, não é? O que é bom, o que é importante, o que é interessante do que eu ando fazendo. Então, antes de explicar um pouco essas emendas, quais são esses cursos, deixa eu pedir para vocês curtirem aí esse vídeo, encaminharem para uma galera que vocês possam julgar interessadas nos cursos. De qualquer maneira, curtam aí o vídeo e, pô, se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveitem, a chance é agora, se inscrevam também no canal. Bom, o primeiro curso que eu vou oferecer é sobre o Jesus histórico. Pô, mas eu já fiz um tipo de curso desse contigo, Tivito. Não quer dizer nada. A todo momento, pô, eu estou lendo, pensando, reavaliando sempre questões ou objetos que eu já trabalhei. Então, o curso do Jesus histórico, ele terá como ênfase o processo de formação dessa figura extremamente emblemática, desse judeu que nasceu em Nazaré e que, portanto, não é, teve como cenário da sua formação religiosa não apenas a sua cidade natal, mas também a própria Galileia. A gente está lendo em diferentes evangelhos um conjunto grande de referências geográficas aí que dizem respeito à Galileia. Naim, Corazim, Tiberíades, Cafarnaum. Séforis não é mencionada, pelo menos de forma direta, mas todas essas áreas pontuadas, sinalizadas, marcam um trajeto de formação desse Jesus histórico. Um cara que vem de um berço, de um judaísmo extremamente tradicional, ligado ao Segundo Templo, né, enquanto menino, garoto, mas no processo de formação, não é, até chegar ao encontro com João, cognominado Batista, ele perambulou muito pela Galileia, conheceu, não é, essa realidade extremamente rica, de um lado pelas cidades, mas extremamente miserável do ponto de vista até mesmo do que ele é, não é? Um cara de origem camponesa, vendo o drama ou os dramas das famílias camponesas da Galileia, perdendo suas terras, vendo suas terras irem embora, não é? E se tornando agora indivíduos como dependentes, assalariados, não é? Ou mesmo alugando as terras para poderem produzir e verem boa parte dos excedentes que eles estão produzindo serem levados embora para o templo, para os proprietários da terra, para os impostos de Roma. Então, esse drama camponês, né, lido, visto, pensado por uma geografia da Galileia, no processo formativo de Jesus. Portanto, o primeiro curso, Jesus Histórico, vai analisar teorias antropológica, sociológica, arqueológica, geográfica dessa região norte de Israel, a Galileia, e o impacto dessas geografias aí na vida de Jesus. Então esse é o primeiro curso. Eu convido para vocês, de repente, estarem fazendo comigo. Acho que é um passo importante que vocês dariam, né, no sentido da qualificação de vocês. O segundo curso é sobre Judas Iscariotes. Judas, né? Eu tenho, de alguma forma, já sinalizado, apontado um pouco de como eu penso a figura de Judas. Ele, para mim, não é uma figura histórica, é uma figura criada por Marcos e amplamente desenvolvida posteriormente em diferentes autores cristãos, né, que tinham Marcos em mãos, que partiram de Marcos, Lucas, Mateus, João. Bom, a figura de Judas, para mim, ela é central na medida em que ela detona o processo da paixão de Jesus
passando pelo seu julgamento até a sua morte. Então, de cara, eu quero analisar essa figura marcadamente literária, em que contexto, né, histórico ela aparece, em que momento Marcos está criando essa figura, e mostrar, né, também durante o curso, todo esse chão antissemita que virá no longuíssimo processo histórico. Então, ao mesmo tempo que nós vamos estar falando do século I, da segunda metade do século I, desse momento de redação do Evangelho de Marcos, nós vamos estar também dialogando os vários impactos que essa construção marcana, a figura de Judas, não é, teve no antissemitismo. Nós vamos olhar um pouco isso, não é, à luz das criações medievais, dos dramas da paixão de Jesus no período medieval. Nós vamos ver como essa dimensão de Judas como traidor de Jesus, não é, cola uma imagem extremamente negativa, não é, de todo um etnos judaico, como se Jesus, aliás, nunca tivesse sido judeu. Tudo isso, não é um processo criado, inventado, a partir do que Marcos pensou. Então, esse segundo curso, eu também te convido a fazer. Acho que é um curso que vai te tirar da tua zona de conforto, vai fazer você pensar muito, muito, muito mesmo acerca de alguns pressupostos que são apresentados como verdades históricas, mas que de históricas mesmo não tem nada. Tem de um discurso teológico, muitas vezes comprometido, falacioso, distante da verdade. Então, esse curso, Judas Iscariotes, também vai ser oferecido por mim a partir de julho, final de julho. E o último curso eu chamei de Jesus no Alcorão, né? Então, vamos por parte. A minha ideia é discutir a circulação de textos cristãos no chamado Império Bizantino. Isso é, a partir do final do século IV, início do século V, não é? Até o século VIII, pensar um pouco a discussão da relação centro-periferia. Que textos religiosos cristãos são lidos, por exemplo, em Roma, em Antioquia, na Alexandria? Quais são esses textos? Qual é a base formativa de textos sagrados para esses cristãos que vivem nessas cidades lerem? Quais são esses textos? Mas quando a gente sai das regiões centrais da cristandade e vai em direção às periferias de um império bizantino, não, ou até às margens desse império, como, por exemplo, a Península Arábica, né, que retrato esses habitantes, né, tinham sobre Jesus? Que textos esses indivíduos liam ou escutavam sobre Jesus? Será que os textos centrais, que nós julgamos centrais para a formação do cristianismo, eram os textos que circulavam na Península Arábica? Eu já adianto para vocês, não. Então, a ideia do Jesus no Alcorão é recompor toda uma base literária que circulava nos ambientes periféricos, no caso em particular, obviamente, na Península Arábica, e contrapor esses textos que ajudaram os redatores do Alcorão a construir
esse texto sagrado, né, nós vamos analisar esses textos utilizados por esses redatores para montar a imagem de Jesus. E vamos avaliar esses textos à luz do que um cristão em Roma, ou em Constantinopla, ou em Antioquia ou Alexandria estavam lendo. Então, são 3 cursos extremamente interessantes. Dificilmente vocês terão acesso a esse tipo de conteúdo nas redes sociais. Precisa ter mesmo muita formação, muita estrada para oferecer cursos desse nível, desse gabarito. Acho que eu me situo dentro desse gabarito. Acho que eu me preparei a minha vida inteira, né, para proporcionar conteúdos histórico, arqueológico, sociológico, né, de valor para vocês. Então, em resumo, 3 cursos agora em julho. As inscrições vão estar abertas, né, agora, a partir de hoje. Né? Primeiro desses cursos, o Jesus Histórico. A ênfase, então, será o estudo da Galileia, no processo de formação de Jesus, antes dele chegar ao encontro do Batista, antes de ele ser crucificado. Processo de formação. Então, Jesus histórico na Galileia, no momento em que esse cara está formando as suas bases religiosas, a sua percepção de mundo. O segundo curso, Judas Iscariotes e o chão do antissemitismo que se esconde por trás dessa criação marcana. E o terceiro curso, Jesus no Alcorão, um diálogo entre centro e periferia dentro de um império cristão. Eu aguardo vocês. Fiquem bem. Muito obrigado.